pessoal, mais uma vez a gente juntinho no nosso podcast, né? O Sorocaba em Pauta Podcast, e dessa vez para falar sobre saúde, um tema importantíssimo aqui, que de fato cuida das pessoas com os nossos programas municipais de saúde. Hoje a gente tem algumas novidades, a gente tem estreia, a gente, né, tem nossos convidados para trazer com carinho a questão do serviço e de tudo que você pode conhecer que tem na nossa cidade. Bom, para falar sobre o assunto de hoje, nós temos dois especialistas que já já nós vamos apresentar para vocês, mas antes queria aqui parabenizar, né, e dar as felicitações e boas-vindas para a nossa Maria Fernanda Ruda, ela que vai participar pela primeira vez do podcast, para aprender também, junto com vocês, junto conosco, né, nas entrevistas que a gente tem em companhia. Claro que antes de começar também vou pedir a sua contribuição aí, né, se inscrevendo no canal, compartilhando, dando seu joinha para quê? Para que assuntos de relevância como esse possa chegar a cada vez mais pessoas. Certo? Bom, vamos falar hoje sobre tuberculose. E para falar sobre esse tema, nós temos um programa de controle a essa doença, nós vamos conversar aqui com a enfermeira do programa, que é responsável pelo programa de tuberculose da Policlínica, que é a Tamara Camargo. Bem-vinda, Tamara. Obrigado pela participação. E também com o médico, que também faz parte do programa, que é o Dr. Miguel Staguer. Bem-vindo e obrigado. Bom, vou começar primeiro com as damas aqui, para se apresentar, para vocês conhecerem os nossos entrevistados, e depois também vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da Mafer, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho sobre essa questão da tuberculose e conhecer um pouquinho do nosso entrevistado. Bem-vindo, Tamara, obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do nosso serviço. Bom, eu sou enfermeira de formação, estou na Prefeitura de Sorocaba há 17 anos e há 7 anos que eu trabalho no Programa de Controle de Tuberculose aqui do município de Sorocaba. Perfeito, doutor. Eu sou Miguel, sou médico da Prefeitura também de Sorocaba. Eu formei em medicina em 2013, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura em 2014, 2016, que foi quando fiz minha primeira especialização. Medicina de família, né? Comunidade. Então já tive um contato com a Prefeitura há 12 anos atrás, né? 10, 12 anos atrás. E atualmente eu estou no programa de controle, Programa Municipal de Controle de Tuberculose. Vai fazer um ano em julho agora, né? Em agosto, desculpe. Perfeito. Então vamos só quebrar um pouquinho o protocolo, porque como a gente está com uma estreante hoje aqui, Mafer, conta um pouquinho pra gente da emoção de estar participando do podcast, pra gente já começar e falar um pouquinho da sua trajetória, o que você espera desse programa de entrevista daqui. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Maria Fernanda, sou estudante de jornalismo, sou funcionária da prefeitura há quase um ano, sou concursada aqui na Secretaria de Comunicação. Eu tenho 19 anos. Bebê. E, bom, eu estou muito feliz pela oportunidade. Eu gosto muito do podcast, acompanho, sempre acompanhei, e estou muito feliz de participar. Muito obrigada por oportunidade. Obrigado, gente. Bom, vamos lá então com o assunto. Gente, eu preciso entender um pouquinho a questão da tuberculose. O que vocês podem falar, né? Sobre essa doença, até um pouco no contexto histórico e quebras de preconceitos e estigmas a respeito, tá? Bom, a tuberculose, ela é uma doença, né, milenar, né, que a gente ouve falar desde a época dos poetas, que já tinha essa ocorrência, né? E é uma doença, apesar de antiga, ela é muito prevalente dentro da nossa sociedade. Embora muitos acreditem que ainda tenha ficado no passado, ela tem uma alta incidência e prevalência, né? Estima-se aí que em torno de 85 mil casos novos por ano no Brasil, e cerca de 6 mil mortes. E em Sorocaba, a gente tem aí uma média de 250 casos novos no ano e uma média de 34 óbitos. Então, é algo que a gente se preocupa bastante, né? Apesar de ser uma doença prevenível, tratável, curável, ainda a gente tem esse cenário bastante desfavorável, né? É uma doença assim, acho que a gente tem essa prevalência porque ela é uma doença multifatorial, né? Então, muito negligenciada por essa questão multifatorial. A gente pensa muito na doença enquanto um componente
biológico de saúde, mas ela extrapola essas questões de saúde. Então, por isso que é bastante desafiadora para nós profissionais de saúde, nós temos que olhar para além das condições biológicas e individuais, né? Temos que pensar numa questão de saúde pública quando a gente pretende aí ter a interrupção na cadeia, ter o sucesso das curas e dos tratamentos. Perfeito. Doutor, entrando um pouquinho nessa questão clínica, né? Como que a pessoa pode desconfiar que ela tem? E também como que é essa transmissão, né? Como que a tuberculose passa, como que ela pega, questão viral, como que funciona um pouquinho essa parte mais específica, né? É até difícil falar depois da Tamara, eu vou tentar. Porque assim, a tuberculose ela tem, claro, os sintomas clássicos, né? Vamos dizer que tem que pensar nos 4 principais. A tosse persistente, geralmente mais de 3 semanas, a febre, a sudorese noturna e a perda de peso, né? Mas tem algumas situações, até 20% dos pacientes, eles podem não apresentar nem febre, nem perda de peso e nem sudorese. Então a tosse geralmente é o principal sintoma que acende a luz para a gente pensar na doença e, e ir atrás do diagnóstico, né? É uma doença infecto-contagiosa, né? Então a transmissão geralmente pela fala, pela tosse, né? Pelas gotículas e esse acho que é o ponto-chave, porque o ponto que a gente sempre martela assim, para a população, para os profissionais da saúde, é justamente não demorar em fazer o diagnóstico. Porque como ela é uma doença transmissível, quanto mais demora, mais pessoas o paciente vai infectar e a cadeia fica mais difícil da gente controlar, né? Então, acho que basicamente é isso. A gente, claro, tem outras formas de tuberculose, né? Eu falei da transmissão, pensando na forma pulmonar e na forma laríngea, que são as duas línguas que se transmite, né? A gente pode ter tuberculose em qualquer local do corpo, exceto, por exemplo, o cabelo, assim, né? A gente tem tuberculose no sistema nervoso central, tuberculose ocular, na pleura, nos rins, tuberculose no intestino, cardíaca. Então, são formas diferentes da bactéria infectar o paciente, mas é clássica mesmo. Acho que mais de 90% dos casos é a forma pulmonar, que é a que mais preocupa, porque ela é contagiosa, né? Então, mais nesse sentido mesmo e Não, perfeito. E, Tamara, como é que funciona, por exemplo, o fluxo, né? Para quem vai fazer a procura e para participar, para ser atendido no programa, e como é que funciona, de fato, o programa que a gente tem na Politécnica? O programa da Policlinic, ele é um programa de tratamento. Então, toda a parte de diagnóstico é feita pela rede de saúde, seja ela pública, privada. Então, quando o paciente tem algum sintoma, ele deve procurar o serviço de saúde, seja a unidade básica, que é a porta de entrada. Se ele tiver uma condição mais agravada, pronto atendimento, hospital, seja público ou privado. E aí, o coletado são feitos os exames diagnósticos, né? O principal exame é a baciloscopia, ou que é a análise do exame do escarro, né? E exames de imagem, raio-x, tomografia, e conta muito também o diagnóstico, a parte epidemiológica, né? Onde essa pessoa está inserida. Então, além do quadro clínico, a gente entender um pouquinho desse contexto epidemiológico no qual o sujeito está inserido. Uma vez realizado esse exame, né, por ser uma doença de notificação compulsória, então qualquer serviço de saúde que tenha um resultado positivo para tuberculose, legalmente eles devem informar a vigilância do município. E uma vez nós tendo acesso a esse resultado, a gente inicia a busca e a convocação desse doente para iniciar o tratamento. E o tratamento ele é oferecido exclusivamente pelo SUS. Então, nós, enquanto programa, além de fazer a parte assistencial, a gente também faz toda essa parte de vigilância, essa parte de epidemiologia, e a gente tem um contato direto aí com todas as unidades, UBSs, presídios, hospitais, laboratórios. Então, a gente faz a ponte entre o diagnóstico e o início e o acompanhamento do tratamento dos pacientes, segmento dos contatos familiares, a avaliação das pessoas que foram expostas
a doença. Perfeito. Bom, estamos acompanhando aqui mais um tema aqui do Sorocaba em Pauta Podcast, esse de grande importância, principalmente nesse mês em que de março que a gente passou, que teve a campanha, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Então peço sua colaboração, se inscrevendo no canal, compartilhando, para que mais pessoas possam aprender e entender sobre esse assunto. Certo? E aí, tem alguma perguntinha para eles? Então, eu queria perguntar como é que funciona para prevenir a doença. Tem como prevenir tuberculose? A tuberculose ela é uma doença oportunista, né? Então ela depende muito das condições do próprio indivíduo, das questões imunológicas, está bastante relacionada às questões de vida e como que a pessoa, onde mora, o que trabalha, mas tem sim como prevenir, né? A principal prevenção é a vacina da BCG, que é a vacina que é feita na maternidade, logo ao nascer, os bebês já são vacinados. A vacina que deixa a marquinha no braço. E a BCG tem como finalidade prevenir as formas mais graves de tuberculose no recém-nascido e nos primeiros anos de vida. Além da vacina, também é instituído o tratamento preventivo, né, para os contatos e para pessoas que tenham condições de vulnerabilidade imunológica, né, que é o que a gente chama de tratamento preventivo de tuberculose, ou também conhecido como um tratamento de tuberculose latente, que é a ILTB, né? E esse tratamento ele é ofertado para os contatos familiares ou pacientes que vão fazer uso de medicações ou tratamentos que acabam levando a uma baixa da imunidade. Então, pessoas que usam imunossupressor em altas doses ou que vão ser submetidos a tratamentos oncológicos ou transplantes, alguma situação de saúde que fatalmente vai ter uma baixa de imunidade. Então, é bastante importante esse tratamento profilático e as questões ambientais também, né? Então, a gente sempre orienta a manter os ambientes arejados, janelas abertas, fluxo corrente de ar, a importância da luz solar nos ambientes, né? Então, a luz solar é um fator bastante importante para o controle do bacilo. Então, evitar espaços fechados, confinados, escuros, porque tudo isso favorece a proliferação do bacilo e, consequentemente, da doença. E os fatores de risco associados, né? Então, está muito relacionado às vulnerabilidades sociais, desnutrição, uso de álcool, drogas ilícitas, o próprio cigarro, pacientes que têm uma condição imunológica vulnerável, como as pessoas que vivem com HIV, pessoas em situações de rua, privados de liberdade. Então, são grupos de risco que também a gente tem um olhar aí diferenciado para essas populações e pensar em estratégias para mitigar esses riscos que já são comprovados, né? Perfeito. E vamos fazer equações de estratégia também, doutor Mercado. Caso queira também destacar algo mais sobre o tratamento, mas também tem a campanha do Bispix, né? Contou até com uma contribuição de segunda na aplicação, né? Por via rede social, tal, para a imprensa. Como que contribui essa questão da campanha, esse boca a boca, ter essas informações para as pessoas, também na maneira preventiva e também depois na questão do tratamento? Eu acho que quanto mais as pessoas verem tuberculose, pensarem na tuberculose, mais elas vão fazer diagnóstico, né? Pensando no profissional da saúde que está na ponta, né? Então, não é um erro infrequente, né? Aliás, não sei nem se eu posso chamar de erro, mas, por exemplo, um paciente que procura um pronto atendimento com tosse ali 2, 3 semanas, episódios de febre. Geralmente o médico ali no primeiro momento ele vai pensar numa pneumonia simples, uma pneumonia comum, né? Então, e ele vai estabelecer um tratamento, às vezes o paciente pode até dar uma melhorada. E aí, num segundo momento, 2 meses depois, ele volta a procurar o pronto atendimento com os mesmos sintomas, né? E aí tem que pelo menos acender o alerta. Acho que essas campanhas que a gente propõe é mais para o profissional que está trabalhando na área da saúde pensar mais da doença, para a gente conseguir fazer mais diagnósticos e tratar de maneira mais precoce possível, né? Para frear a transmissão e, claro, não deixar a doença avançar, porque
não é incomum também a gente pegar os pacientes que vêm com diagnóstico feitos em internação hospitalar, né? Já em formas graves da doença, com bastante alteração no parênquima pulmonar, né? Então, vão levar sequelas pro resto da vida, né? Então, vão ser suscetíveis a novas infecções. Então, eu acho que as campanhas servem mais nesse sentido para conscientizar não só a população, mas os profissionais da saúde, né? Eu já estive do outro lado, já trabalhei em unidade básica de saúde. Hoje em dia, claro, eu tenho um viés de trabalhar no programa, né? Mas porque eu vejo muita tuberculose, né? Então, quando eu estava do outro lado, eu não pensava tanto em tuberculose como eu penso hoje, né? Então, acho que é fundamental a campanha para conscientizar o profissional, seja ele qualquer área da saúde, né? E a população, a procurar o atendimento quando ela tiver os sintomas clássicos aí, né? A tosse, a febre, né? Então, sudorese, perda de peso, para procurar, porque o exame é acessível, né? Só ele procurar a unidade de saúde que ele consegue fazer o exame e talvez fazer o diagnóstico, se for o caso, né? Excelente, doutor. Então, a gente podia especificar um pouquinho mais a questão do tratamento, detalhes dele, tempo de duração, né? Como é que funciona, para as pessoas entenderem mais esse trabalho que vocês fazem. Perfeito. Então, o tratamento ele é oferecido de forma gratuita e exclusiva pelo SUS. Então, os medicamentos não são comercializados por farmácias nem drogarias, né? E ele tem uma duração mínima de 6 meses. Então, durante esses 6 meses, o paciente vai fazer o uso de antibiótico diariamente. Por ser um tratamento longo, com antibiótico, suscetível a efeitos colaterais, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, preconiza que esse tratamento seja supervisionado por um profissional de saúde. Então, essa estratégia, ela ajuda na adesão e garantia do sucesso do tratamento, porque é bastante comum, né, pelo perfil de vulnerabilidade dos pacientes acometidos, é que eles abandonem o tratamento no decorrer desses 6 meses. E esse abandono, ele traz prejuízos não só para o indivíduo, como para toda a sociedade, né? Porque é uma pessoa que continua transmitindo a doença, que vai padecer, vai ter um agravo clínico importante dentro de alguns meses e com risco de desenvolver a forma resistente da doença, né? Porque existe uma condição, né, de o uso inadequado dos antibióticos pode levar a uma resistência do bacilo. Então, o bacilo torna-se resistente e aí a gente fica um pouco limitado com as estratégias terapêuticas, né? O esquema de 6 meses, aí pode ser prolongado para 1 ano e meio, até 2 anos, ao invés de só medicações via oral, entram medicamentos injetáveis com uma eficácia menor e o risco dessa proliferação da tuberculose resistente, né? Só a nível de curiosidade, né? A Organização Mundial de Saúde, periodicamente ela faz uma classificação de países prioritários para o controle da tuberculose. Então, eles listam os 20 países prioritários em números de casos de coinfecção TB-HIV e número de casos que têm droga resistência aos esquemas básicos. Nós, infelizmente, estamos em 2 dessas listas, então o Brasil é o país que está entre a prioridade devido ao nosso número de casos e número de casos de coinfecção TB-HIV. Então, por enquanto, não estamos na lista de droga resistência, então o que traz para a gente essa responsabilidade de tentar manter a adesão e cura para que isso não vire um novo problema no futuro. Perfeito. Então, uma pergunta. Faz muitos anos existe, igual você citou, faz muitos anos que existe a tuberculose, mas ainda é uma doença que carrega muitos estigmas. E as pessoas têm algumas impressões, algumas opiniões que a gente ouve por aí. Então, se você puder compartilhar com a gente algumas coisas que são verdade, algumas coisas que são mitos. As pessoas pensam, né, que a tuberculose é uma doença, às vezes, do passado, né? Mas ela, como a gente explicou um pouquinho, ela é uma doença que está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
por questões de vulnerabilidade social, né? É uma doença que tem um tratamento extenso, são 6 meses, alguns pacientes não completam, que acho que é o maior desafio enquanto médico pneumologista, né? É convencer, entre aspas, o paciente finalizar o tratamento para ele ter a cura, né? E ficar bem de saúde, mas assim, é uma doença, a tuberculose é uma doença infecciosa que mais mata por um agente único no mundo. Então, assim, é uma doença que é um problema de saúde pública, né? Então, ela não é uma doença do passado. A gente vê diariamente, a gente atende casos novos, né? Todos os dias lá no nosso ambulatório. E a gente acaba criando um vínculo com o paciente, porque a gente cuida dele por 6 meses. Eu, como pneumologista, estou mais acostumado a doenças crônicas, né? Por exemplo, asma, DPAC, que são doenças que eu não consigo dar alta para o paciente. E a tuberculose a gente consegue ter o prazer de conseguir fazer o diagnóstico, estabelecer um tratamento e conseguir dar alta para o paciente, né? Dentro da minha especialidade. Então, é uma doença que me interessa muito, eu gosto de trabalhar com essa doença, mas não é uma doença do passado. A gente vê todos os dias e tem que, acho que conscientizar cada vez mais para pensar mais na doença, fazer mais diagnóstico. Então é mito quando dizem que é uma doença do passado. Sim. Acho que ela está presente no momento. O que mais que a gente tem, assim, que chegam para vocês que é algo como mito, assim? Que o paciente precisa ficar completamente isolado, né? Então, esse é um dos grandes Olha, isso é mitos importante. que a gente tem na literatura. Paciente com 15 dias de tratamento, ele já deixa de transmitir a doença, ele ainda segue em tratamento pelos 6 meses, mas essa questão da transmissão, a gente tem aí essa segurança de que não transmite. Então, o paciente não precisa ficar completamente isolado pelos 6 meses. É uma outra questão que é, assim, gera bastante dúvida até entre profissionais de saúde, é a questão de isolar objetos, né? Então, isolar fome, separa talheres, pratos, toalha, roupa. Então, isso é uma crença, assim, um mito bastante frequente e que não tem comprovação científica, porque a tuberculose não pega por objeto, não pega pelo ar. Então, quando tosse, espirra, está disseminando. Então, o que a gente orienta os pacientes é que esses primeiros 15 dias ele utilize a máscara para evitar essa transmissão, mas fora desse período já tem essa tranquilidade, mas é um mito bastante frequente essa questão da transmissão, do isolamento, de separar tudo, né? Acho que um outro mito é a questão da infecção, né? Ah, eu tive contato com uma pessoa que teve tuberculose, então esse contato mais agudo, né? Então, ela é uma doença que a gente fala que depende de um contato íntimo e prolongado, então não é uma única exposição à pessoa com tuberculose que já vai levar ao adoecimento, e ela é uma condição também muito mais relacionada com o indivíduo, ela é uma infecção oportunista, né? Então, se todos nós fôssemos hoje fazer uma triagem para infecção latente, cerca de 1/4 da população tem o micro-organismo alojado no corpo. Mas nem todos adoecem, porque a gente tem uma condição de saúde, uma condição rígida, imunológica, que combate essa infecção latente. O conceito de latente, ele é correto, que muita gente confunde que o latente é exposto e tal. O latente, na verdade, é subter, uma coisa que não dá para perceber tão facilmente. O latente seria algo que está presente, mas numa forma inativa, Isso, adormecida, isso. né? Então, o corpo rígido, ele mantém esse bacilo ali alojado, mas sem um potencial de causar a doença, né? Mas, se você tiver uma vulnerabilidade imunológica, baixar a imunidade, tiver uma outra questão, aquilo que está alojado pode se manifestar na forma de doença. Não sei se vai apresentar. Não, perfeito. Aqui a gente costuma dividir, né? Tuberculose doença e tuberculose infecção, né? Os pacientes que chegam pra gente. Tuberculose doença é o paciente que tá com todos os sintomas, com o diagnóstico feito, né? E a tuberculose infecção entra mais nessa do tuberculose latente, né? Que é o paciente que tem a bactéria, né, no organismo dela, mas ela não está causando prejuízo nenhum, ela tá lá quietinha, tá?
E aí existem as indicações da gente fazer o tratamento para tuberculose latente, né? Que, como a Tamara já disse, os pacientes que vão usar drogas imunossupressoras para controlar outras doenças, né? Pacientes grandes tabagistas, diabéticos, pacientes oncológicos já são imunossuprimidos, então aí existem as indicações da gente tratar esse bicho que está lá quietinho para ele não aparecer quando a imunidade desse paciente abaixar, por qualquer que seja o motivo, né? Seja ele por doença, por uso de medicamentos imunossupressores, né? Ou até mesmo queda da imunidade, né? Noites mal dormidas, má alimentação, estresse. Então, a gente sempre avalia isso no contexto do tratamento, né? Excelente. Então, nós estamos chegando aqui já finalmente, né, na parte final aqui da nossa entrevista. Peço novamente que você se inscreva no canal, compartilhe todas essas informações. Tem alguém ali com uma questão suspeita, tem algum familiar, algo que ouviu falar? É interessante que você compartilhe, multiplique informações técnicas, checadas, verdadeiras, que aqui a gente pode tratar um pouquinho desse, né, do que é mito, do que é verdade, que é para até um pouquinho do preconceito, né, que as pessoas têm a respeito dessa doença. Então, vou deixar para Mafer convidar vocês às considerações finais. Mafer, obrigado pela participação mais uma vez. Então, a Gabi está finalizando aqui. Vou deixar aqui espaço aberto para alguma consideração final que vocês tenham a fazer, algum recado que vocês queiram dar, um agradecimento, alguma coisa. Acho que assim, acho que eu falei no começo, vou completar. Eu entrei na prefeitura em 2024, né? Mas eu estou na tuberculose, no programa, vai fazer um ano, né? Então, mas queria dizer que é um prazer trabalhar lá. A equipe, ela é fantástica, né? Tamara, queria deixar um abraço pra Eva, pro Diego, pra Camila, pra assistente social também, que faz um trabalho muito importante, né? Principalmente com os pacientes mais vulneráveis. Então, a Joana, né? A doutora Tânia também, que divide lá o laboratório comigo, até as pessoas que já passaram lá, a doutora Rosana, então são pessoas que sempre vestiram a camisa e para controlar da melhor maneira possível a tuberculose, né? E eu acho que é isso, é sempre um desafio. A tuberculose é uma doença que faz a gente pensar, né? Bastante, porque muitas vezes a gente faz o tratamento sem um diagnóstico definitivo, laboratorial, apenas pela clínica, epidemiologia, parte radiológica, então. E é uma doença que é um prazer porque, assim, a gente vê o paciente melhorar muito rápido, né? Se ele haveria o tratamento e essa é a nossa maior missão, né? A gente vê uma melhora significativa, que a gente vê o paciente uma vez por mês, no primeiro momento ele volta em 15 dias, e já em 15 dias ele volta, nossa, doutor, estou muito melhor, né? Melhorou minha febre, melhorou minha tosse, estou conseguindo dormir agora, aquela fome voltou, ganhei peso, então eu, como pneumologista, é um prazer trabalhar com tuberculose e queria só agradecer mesmo a oportunidade também. Acho que é contar que os pacientes não desistam, né? Sim. Agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa rotina, de trazer o tema em pauta, né, para os profissionais, para a sociedade. E aqui a gente está representando a pontinha do iceberg, né? Porque quando a gente fala de tuberculose, tem toda uma carreira, uma rede, né, por trás, né? A gente não trabalha sozinha, tem toda a equipe lá no ambulatório, que o Vitor já agradeceu aí nominalmente, tem as equipes das UBS, dos pronto atendimentos, hospitais, e enfim, a gente trabalha numa rede mesmo, né? Então eu só queria agradecer, deixar um recado para a comunidade, né? Que se tiver tosse por mais de 3 semanas, que procure uma unidade básica, que colhe o exame. Um recado para os profissionais de saúde que pensem em tuberculose. Como o doutor falou, os sintomas às vezes são inespecíficos e às vezes iniciam um tratamento para pneumonia, mas que não deixe também de colher o exame, independente da conduta de tratamento, e fazer um apelo, né, para a sociedade, para a comunidade, para as políticas públicas e que a gente tenha aí mais parceiros nessa militância, porque ela é uma doença social acima de tudo. Então a gente precisa desse olhar mais ampliado de toda a comunidade para que esse agravo fique sob controle e quem dera um dia a gente consiga a eliminação, a erradicação, ou um controle mais preciso para que essas pessoas
não padeçam como acontece hoje, né? E a gente agradece e parabeniza vocês, né, por esse trabalho contínuo, que sim, contribui para que possa, né, não de maneira utópica, mas pensar que isso possa ocorrer de maneira prática, mesmo a erradicação dessa doença. A gente sente um orgulho tremendo de ter vocês como profissionais nessa pontinha desse iceberg que você chamou, contando com a equipe que vocês têm. E a gente, enquanto comunicação, né, Mafer, a gente espera sempre poder colaborar para que chegue, né, essas informações, essa conscientização para mais e mais pessoas. E é por isso que foi mais um tema importante discutido em pauta aqui no Sorocaba em Pauta Podcast. E você, a gente agradece mais uma vez, né, a sua companhia, a sua presença aqui conosco e pede para que você compartilhe com mais pessoas para que elas possam ser organizadas com assuntos tão importantes como esse. Obrigado, gente. E conto com você no nosso próximo programa de podcast também para falar sobre outros temas e sempre contando com a sua companhia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.